Meus irmãos, para quem não me conhece, eu me chamo Wesley. Essa aqui é minha esposa Gisele. Vamos fazer 12 anos de casados, pela glória de Deus, né? Somos servos da comunidade Família Santa. Temos 4 filhos, né? E é uma bênção de Deus poder estar com vocês para partilhar, né, a graça de Deus, partilhar a palavra de Deus, partilhar aquilo que o Senhor irá realizar no nosso meio nessa noite, pela graça de Deus. E o tema que o Senhor colocou no nosso coração para estar partilhando com vocês foi Maria, a mulher de Pentecoste. Quando lá em casa, né, eu cheguei, partilhei com a minha esposa, ela falou, não, o tema vai ser Maria, mulher de Pentecoste. Esse tema caiu no meu coração, né? Eu falei, que bênção de Deus, né? Poder falar da nossa mãe, que mais experimentou a graça de ser cheia do Espírito Santo, de ser obediente, de escutar a voz do Senhor e de cumprir a missão de ser a mãe do Salvador até o fim. Então, o que Deus falava no meu coração, que eu, Wesley, a minha família, nós só iremos cumprir a nossa missão de alcançar o nosso objetivo, que é a vida eterna, se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. Nossa Senhora, ela só assumiu, só aceitou, só acolheu, porque ela ficou cheia do Espírito Santo. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu não sei como você chegou aqui, quais são as suas dificuldades, mas a certeza que eu tenho, que Deus coloca no meu coração, que você vai sair daqui, um homem de Pentecoste, uma mulher de Pentecoste. Pode vir as dificuldades que tiver, mas você vai ficar firme, porque quem nos sustenta é o Senhor. Quem intercede por nós é Nossa Senhora. Quem nos defende no bom combate é os anjos do Senhor. Então não tem como a vitória não vir, porque nós estamos amparados pelos sacramentos do Senhor, né? E é nessa noite que eu convido você, meu irmão, não só a abrir o seu coração. Lá em Apocalipse 3:20 faz, né? Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu estarei contigo. Então não basta somente abrir. Ouve a voz do Senhor nessa noite. E essa palavra vai cair, vai penetrar dentro do seu coração. Amém? Boa noite. A homilia do padre, né, já foi toda uma introdução sobre o tema Maria, mulher do Espírito Santo. A homilia, o padre conseguiu retratar muito bem dessa graça de Nossa Senhora na nossa vida. Mas por que nós falamos que Maria é mulher de Pentecostes? Maria, como todos nós sabemos, a nossa mãe, a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, a mãe da igreja, aquela que recebeu como missão de ser a mãe do nosso Senhor. E Pentecostes é a festa do Espírito Santo. No domingo passado, a igreja celebrou a festa de Pentecostes, a manifestação do Espírito de Deus. Pentecostes aconteceu quando os apóstolos estavam reunidos em oração no cenáculo. Cenáculo, para quem não conhece, né, às vezes também foi como eu, que não sabia o significado totalmente da palavra cenáculo. Cenáculo é o lugar onde Jesus fez a sua última ceia, é uma sala, um ambiente. E os apóstolos estavam reunidos nesse ambiente, nesse local, em oração. E estava com eles Maria. Maria estava junto com os apóstolos. Naquele momento, Jesus já tinha passado pela sua ascensão. Jesus já estava onde? No céu. E os apóstolos e Maria ainda continuavam aqui na terra. Naquele momento de oração, eis que o Espírito Santo de Deus é derramado naquele cenáculo. Eis que a manifestação do Espírito Santo acontece sobre os discípulos, sobre aqueles que estavam em oração. Todos que ali estavam foram batizados no Espírito Santo.
A igreja fala que Pentecostes foi um marco para a igreja católica. Porque a partir do momento em que houve o Pentecostes, que todos aqueles apóstolos foram batizados pelo Espírito, começou-se a missão de evangelizar e de levar a palavra de Deus a todas as criaturas até os confins do mundo, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então, nesse momento, foi um marco para a nossa igreja católica. Os apóstolos se sentiram totalmente cheios do Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus. E quem estava com eles era Maria. Mas Maria já era cheia do Espírito Santo. Por que Maria ali junto no cenáculo? Maria naquele momento de oração? Porque Maria acolheu os apóstolos como seus próprios filhos. Naquele momento os apóstolos já não tinham mais o seu Senhor junto com eles. Jesus já estava no céu. Imagina os apóstolos que tinha sempre o líder, né? Que era Jesus, com os ensinamentos, com as parábolas. E Jesus vai para o céu. Os apóstolos ficam sem a presença de Jesus. Mas Nossa Senhora ficou ali com eles. E Nossa Senhora acompanhou todo aquele momento de oração dos apóstolos para acolher os apóstolos como filhos dela. Não só Jesus, o teu filho, mas todos os apóstolos. E naquele momento, é o marco também da igreja, que Maria, pela ação do Espírito Santo, se torna a mãe da igreja. Naquele momento de Pentecostes, nós lembramos a memória de Maria, Maria, mãe da igreja. Onde Maria acolheu os apóstolos, onde Maria acolhe a mim, acolhe o Wesley, acolhe cada um de vocês. Naquele momento, Nossa Senhora esteve presente para mostrar a todo aquele povo que estava em oração que tem uma mãe e que essa mãe, pela ação do Espírito Santo, se tornou a mãe da igreja. No entanto, que o Papa, né, decretou, a gente fala, colocou, né, a festa de Maria, mãe da igreja, toda segunda-feira após o domingo de Pentecostes. Que foi agora, na segunda-feira passada, dia 21, que a igreja relembra a memória de Maria, mãe da igreja, naquele mesmo momento em que houve a manifestação do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Mas Maria, ela sempre teve a sua vida manifestada pela ação do Espírito Santo. Maria era uma jovem, né, somente com 12, 14 anos, algumas literaturas de 12, 14 anos, totalmente voltada para o seu Senhor. E naquele momento, Deus precisava de uma pessoa para ser a mãe do Salvador. E quando Maria é escolhida para ser a mãe do nosso Senhor. Então, abram comigo lá na palavra, né, nós vamos até relembrar o Evangelho da Santa Missa, Lucas capítulo 1, versículo 30. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 30. Lucas 1, versículo 30. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tido por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
quando o anjo anunciou a Maria a missão de ser a mãe do Salvador, Maria fez um único questionamento: como isso vai acontecer se eu não conheço homem nenhum? Eu não tenho nenhum homem, eu não sou casada, eu não tenho nenhuma pessoa, não tenho nenhum companheiro. Eis a resposta do anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti. Naquele momento, Maria, que disse sim a Deus, porque termina lá no versículo 38 dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Naquele momento, Maria já se tornou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo, naquele momento do sim de Maria, já se colocou a serviço de Nossa Senhora. O Espírito Santo já se colocou na vida de Maria. Vocês imaginam, né? Vamos relembrar lá na época de Nossa Senhora. Se o anjo anunciasse a Maria que ela seria a mãe do nosso Senhor, de Jesus, o Filho de Deus, e Maria dissesse não, Maria seria cheia do Espírito Santo? Seria? Não. Porque foi através do sim de Maria que desceu sobre ela o Espírito Santo. Ela conceberia o Filho de Deus através do Espírito Santo. E meus irmãos, isso é muito sério e acontece conosco. Quantas vezes o Senhor falou com você para você assumir uma missão, né, de ser família, e você disse não? Então, meu irmão, é por isso que muitas vezes as coisas não dão certo, nós não conseguimos perseverar, nós afastamos, porque nós não seguimos o exemplo de Nossa Senhora de dizer sim. Eis aqui a serva do Senhor. Quantas pessoas já falou para você: não, mas como é bonita a sua missão, você vai pregando, vai falando a palavra de Deus, mas eu acho bonito, mas eu não quero para mim. Sabe por que as pessoas não querem, meus irmãos? Porque tem medo de assumir essa missão linda que é anunciar a palavra de Deus. Porque quando você assume a palavra de Deus, isso não quer dizer que você não vai carregar a cruz. Vai ter dificuldade, vai ter, mas a paz, meus irmãos, a alegria de poder anunciar o Senhor é uma alegria imensa. Porque a partir do momento eu faço e desafio você a fazer essa experiência. Há 14 anos atrás, jovens ainda, reunimos na casa de um irmão e clamamos em oração esse batismo no Espírito Santo. É onde eu fui batizado pelo Espírito Santo, onde eu experimentei esse Pentecostes. E se hoje eu estou aqui casado, servo do Senhor, é porque há 14 anos atrás eu disse meu sim. E eu só vou sair daqui o dia que eu for para o céu, meu irmão. Porque eu acolhi a palavra de Deus. E é isso que eu quero para a minha vida, que eu quero para a minha família. E quando nós recebemos esse batismo, ficamos cheios do Espírito Santo. Você pode até afastar, mas o dia que você pega em oração, você começa a reconhecer os seus pecados, o Senhor põe fogo dentro de você novamente, e essa chama reaviva, esse fervor reaviva, meu irmão. E nessa noite, o Senhor pede o seu sim nessa noite, para você fazer essa experiência de se entregar ao Senhor, de colocar Deus em primeiro lugar. Falar é bonito, meus irmãos. Falar tem técnicas que te ensinam a falar em público, tem técnicas que você faz você encenar as coisas, mas Deus conhece o meu coração e conhece o seu coração. E o Senhor você não engana. Nós não podemos estar aqui como servos só de corpo, que fica no banco. Mas você tem que estar aqui como servo
que escuta a voz do Senhor, como Nossa Senhora escutou a voz do anjo, falando que a missão que ela tinha que cumprir. E Nossa Senhora escutou e foi obediente. E todas as virtudes de Nossa Senhora, o Senhor vai te conceder nessa noite. Porque humanamente nós não conseguimos, é difícil, mas com o Espírito Santo, o Senhor coloca no seu coração e te dá a graça de você realmente reconhecer que você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo, que você, mulher, precisa ser uma mulher cheia do Espírito Santo, que nós precisamos ser famílias cheias do Espírito Santo. Maria, na sua missão, de ter dito sim ao Senhor, ela jamais poderia imaginar tão grande seria a sua missão. E Deus, na sua imensa sabedoria, sabia que Maria não conseguiria viver a sua missão se ela não tivesse uma força, que é a força do Espírito Santo. Nós precisamos entender que Maria, nos ensina todos os dias, nos ensinou tanto, disse o sim para ser a mãe de Deus, mas um grande ensinamento que Deus também nos dá através de Nossa Senhora, que ela só conseguiria passar por toda a missão de ser mãe, de sofrer com seu filho Jesus, porque ela tinha uma força e uma força sobrenatural, que é a força do Espírito Santo de Deus. Porque nenhuma mãe está preparada para passar por todo o sofrimento que Maria passou. Nenhuma mãe é preparada para ver o seu filho morto diante de uma cruz, passar por todo o sofrimento que Jesus passou. Mas se Maria permaneceu firme até a cruz de Jesus, porque ela tinha uma força, e essa força tem um nome, chama Espírito Santo de Deus. Nós precisamos pedir para a nossa vida essa força. Em meio às dificuldades, em meio à vontade, muitas das vezes, de desistir. Eu fiquei imaginando, rezando hoje, pensando, será que pela cabeça de Nossa Senhora passou a vontade? Nossa, eu disse um meio sim para Deus, mas eu não sabia, tamanha era a minha missão. Quão difícil é, tão sofrida como foi a vida de Nossa Senhora, sofrendo ali com seu filho Jesus. Mas Maria, de forma alguma, desistiu do seu chamado e da sua missão. Porque ela foi exemplo e é exemplo para nós. Para saber que tamanho o seu sofrimento, não sabemos medir o seu sofrimento, mas nada se compara à ação do Espírito Santo que pode transformar a sua vida. O Papa Francisco falou na missa de Pentecostes que quando nós abrimos o nosso coração à ação do Espírito Santo, nós deixamos de ser o pecado para tornar o pecador. Porque somente o Espírito Santo é capaz de nos convencer das nossas falhas. Somente o Espírito Santo é capaz de colocar no nosso coração que eu preciso buscar a Deus. Porque foi a força do Espírito Santo que fez Nossa Senhora se decidir pela sua missão e de lutar todos os dias pelo seu filho até a morte e morte de cruz. Maria é esse exemplo. Maria é que nos leva até Jesus, porque Maria, cheia do Espírito Santo, conseguiu nos mostrar que nós podemos sofrer, mas que aquele que confia em Deus, aquele que está no Senhor, tem a graça de receber o Espírito Santo. Uma das maiores graças que essa palavra nos revela é a obediência de Maria. Maria não questionou ao anjo. Maria não disse que iria pensar. Maria não disse que iria rezar. Maria simplesmente disse sim. E quantas vezes nós, meio que tropeçamos na fé, espaçamos tanto tempo para decidir pelas coisas de Deus, damos passo para o mundo e não damos passo para a obra de Deus. Colocamos as coisas de Deus tudo muito difícil, tudo muito pesado. Mas Nossa Senhora nos mostrou que dizendo sim, mais uma vez o Espírito Santo a encorajou de levar a sua missão à frente. E Maria, tão cheia do Espírito Santo, foi usada a visitar quem nesse momento? A sua prima Isabel. Vamos lá na palavra, volta lá agora, continuando no versículo 39. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá.
entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria era tão plena do Espírito Santo, Maria se tornou tão cheia do Espírito Santo quando ela disse sim à vontade de Deus, que ao saudar Isabel, Isabel já ficou cheia do Espírito Santo de Deus. É a mesma coisa de eu te cumprimentar, boa noite, a paz de Cristo, bom dia. Né? Imagina Maria entrando na casa da sua prima, falando com Isabel, bom dia, boa noite, boa tarde. Naquele momento, Isabel já se encheu do Espírito Santo, porque Maria é a porta do Espírito Santo de Deus. Maria, tão cheia, tão plena, foi capaz de invadir o coração de Isabel com a força do Espírito Santo, ao ponto que João Batista, que estava no ventre de Isabel, se estremeceu, se colocou totalmente em movimento, porque também sentiu a ação do Espírito Santo vindo através de Nossa Senhora. E a palavra continua: e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem essa honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Palavra da salvação. Glória a vós. Esse versículo 45, a fala de Isabel, quando ela fala, bem-aventurada és tu que creste. Isabel fala a Maria, bem-aventurada és tu que creste. Maria, você crê, você acreditou, você disse sim a Deus, pois se hão de cumprir as coisas da parte do Senhor que te foram ditas. Esse versículo eu tomei como uma confirmação para Nossa Senhora. Isabel foi tão usada também pelo Espírito Santo que ela confirmou a missão da Virgem Maria. Como é diferente a pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo. Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, já invadiu o coração de Santa Isabel. Isabel, cheia do Espírito Santo, confirmou a missão de Maria. Que bem-aventurada és tu que cresces, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Todo aquele que deixa ser usado por Deus, todo aquele que deixa ser usado pelo Espírito, alcança as graças do céu. Eu imagino como Maria ficou tranquila ao ouvir essa voz de Isabel. O Senhor confirmando através do Espírito Santo. E Maria se alegrou tanto com aquela confirmação, que no versículo 46 disse, Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Um dos grandes frutos do Espírito Santo é a alegria. Maria se alegrou fazendo a vontade de Deus. Mas foi uma alegria que vinha somente do coração de Maria? Do humano de Maria? Não. Porque Maria estava cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo tornou Nossa Senhora uma alegria imensa de ter aceitado a missão de Deus. E quantas vezes Deus tem uma missão para você e o seu coração não se alegra como você tem sido um escolhido de Deus. Quantas vezes você preocupa, coloca preocupações na frente e não se alegra de falar, Senhor, se o Senhor me chamou, se essa missão é para mim, eu me alegro porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E nós temos que acreditar na intercessão de Nossa Senhora. Nós temos a nossa missão, é toda segunda-feira na Vila Mutirão. E é uma benção a missão da Vila Mutirão, porque a gente aprende muito lá. Tinha uma mulher, ela só vai sozinha lá, né, o grupo da família. E ela achava-se indigna de levar a imagem, também a gente tem imagem que leva para as casas, né? E ela foi rezando, né, todos os dias colocava em oração, para que um dia ela poderia levar a imagem para casa. Aí ela chegou,
teve um grupo atrás, ela falou, hoje eu vou levar essa imagem, né? Pela intercessão de nossa, eu vou levar essa imagem. E na hora do sorteio, o irmão que estava do lado falou assim, ó, hoje você vai levar a imagem. E a Gisele sorteou um número e ela saiu com a imagem. E quando ela testemunhava o testemunho dela, e a gente fez um momento, né, no grupo, ela, não, eu quero dar um testemunho, né, depois do grupo, depois da semana que passou. Gente, o que essa mulher fez? Todos os dias, ela ligava para os vizinhos na casa dela rezar o terço. Todos os dias, porque ela sentia uma alegria e queria compartilhar essa alegria com as vizinhanças. E teve um dia que ninguém queria rezar o terço com ela. Ela falou, não, vou ligar para minha comadre não falha, né? Comadre é firme. E ligou para a comadre dela, que era da Vila Mutirão. Comadre, vem rezar o terço aqui comigo hoje, acho que foi num sábado. Aí chamou um casal da missão também, que são pastores, e foram, acho que o casal e ela. Gente, ela que falou que foi maravilhoso o terço. E no final, a casa dela estava exalando um cheiro de rosas, perfume de Nossa Senhora. E aquilo que era indigno para ela, que ela não merecia receber, passou a exalar o cheiro de Nossa Senhora. E é isso que Deus quer fazer no seu coração. Muitas vezes você se acha pecador, que não é digno, que não vai conseguir, mas pela intercessão de Nossa Senhora, você vai conseguir cumprir, né, essa missão de deixar o Senhor ser o centro da sua casa. Nós temos que olhar para Maria com aquele valor especial, de saber que Maria é minha mãe, aquela que me acolhe, mas também aquela que intercede para que eu me torne um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Nossa Senhora, ela não vai trazer a nós o Espírito Santo. O Espírito Santo está acima de Nossa Senhora. É a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Maria é aquela que foi usada para transmitir a nós tamanha força do Espírito de Deus. Lembrando agora, o Espírito Santo me lembrou aqui algo para mim falar com vocês. A nossa terceira filha, a Mariana, quando ela nasceu, ela ficou muito doentinha, ficou hospitalizada na UTI uns 10 dias. E eu lembro que, num momento que o Wesley foi resolver umas coisas burocráticas de hospital e tudo, eu pedi para ele me deixar lá na matriz de Campinas. E eu fiquei na matriz enquanto ele foi resolver as coisas. Falei, depois você passa aqui e me pega. Isso tinha mais ou menos o segundo dia que a Mariana estava na UTI, porque logo que ela nasceu, ela já foi para a UTI. E eu lembro que diante da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu ajoelhada, pedindo a Deus, né, que fizesse um milagre, que trouxesse a cura, libertasse a Mariana de toda aquela doença física. E eu olhava para Nossa Senhora e falava assim, Nossa Senhora, pede para o seu filho Jesus realizar um milagre na vida da minha filha. Pede Jesus para realizar esse milagre. E naquele momento ali, até chorando, emocionada, naquele período, eu lembro que eu me ajoelhei, olhava para a imagem não, como se estivesse focada em mim. Parece que, né, a igreja tinha poucas pessoas no período da tarde, e eu olhando para a imagem de Nossa Senhora, e como se os olhos de Nossa Senhora tivessem totalmente voltado para os meus olhos. Era como nós duas nos olhando, como se tivesse realmente uma pessoa na minha frente, e o meu olho já não conseguia mais ver nada ao lado. Eu só via o olhar de Nossa Senhora. E naquele momento eu falei assim, eu entrego a minha filha em tuas mãos, porque eu não posso levar diretamente a Jesus, mas a senhora pode. E eu vou fazer dela uma criança, uma mulher totalmente mariana. Só que naquele momento, né, na emoção, daquele sofrimento, a hora que eu falei isso, Nossa Senhora como se tocasse no meu ombro e fala, por isso que eu dei o nome para ela, porque ela chama Mariana. E eu vi naquele momento, Nossa Senhora confirmando tudo. E quando eu saí daquele êxtase com a presença de Nossa Senhora, eu nunca mais murmurei a Deus tamanho sofrimento. Eu simplesmente
vivi uma força sobrenatural, porque eu tenho certeza que naquele momento de oração, Nossa Senhora não só acolheu a nossa filha, levando para Jesus, como ela acolheu o meu sofrimento de mãe e derramou sobre mim toda a intercessão, clamando o Espírito Santo sobre mim. A ponto de passar ainda por 10 dias que nós passamos ainda com a Mariana no leito de UTI. Mas para entender que para a honra e glória de Deus nós temos uma mãe. E naquele momento eu entendi que Nossa Senhora foi a minha intercessora para colocar no meu coração que eu precisava ter uma força para vencer toda aquela dificuldade. E essa força chamava-se o Espírito Santo. Eu lembro que eu vinha para o Santíssimo, a gente ia para a medalha, reunia os meninos, e eu não me via abalada, não me via fraquejar, porque eu tinha certeza que naquele dia que eu tive o meu momento com Nossa Senhora, ela intercedeu para que essa graça acontecesse. E para a honra e glória do Senhor, ela foi curada e não tem nenhum problema, hoje já está com 6 anos, porque Nossa Senhora intercedeu por mim, pelo Wesley, pela nossa família. Nossa Senhora é aquela que nos mostra essa força. Por isso que não tem como falar de Nossa Senhora se não falar do Espírito Santo. Maria vai à frente, o Espírito Santo nos conduz. Maria está conosco, o Espírito Santo está conosco. Aquele que acredita em Nossa Senhora, aquele que deposita a sua vida em Nossa Senhora, aquele que clama pela intercessão de Nossa Senhora, também se torna cheio do Espírito Santo. Porque onde Maria está também o Espírito Santo de Deus. De toda a história de Maria, nós precisamos acolher que para ser cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, eu preciso confiar, porque foi o que Nossa Senhora fez. Porque quando ela perguntou, mas eu não conheço homem algum, e o anjo disse, o Espírito Santo te conceberá. Maria confiou. E quantas vezes nós desconfiamos do poder de Deus e da ação do Espírito? Precisamos ser obedientes como Maria foi. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Eis o meu sim a ti, eis o meu sim à minha família, eis o meu sim à minha missão. E nos enchemos da ação do Espírito Santo. Maria foi perseverante. Maria em nenhum momento pediu para Deus, afasta esse sofrimento, eu não consigo. Por que o Senhor me escolheu? Maria perseverou. Maria foi até ao fim. Maria esteve com Jesus. E depois da ascensão de Jesus, Maria esteve com os apóstolos. Para nos mostrar que ela não veio para ser mãe somente de Jesus, mas veio para ser a nossa mãe. Mãe Maria da igreja. Mãe da igreja. Nós precisamos ter essas virtudes e clamar a intercessão de Nossa Senhora por essas virtudes. A confiança, a obediência, a perseverança nos leva a ser cheio do Espírito Santo. Nos leva a viver uma vida de retidão. Uma vida de buscar as coisas de Deus. De buscar as coisas que agradam ao Senhor. Não tem como agradar a Deus se nós não agimos pela ação do Espírito Santo. Maria, ela precisou de muita sabedoria para conduzir a missão de Jesus. Maria ia no templo procurar Jesus, Jesus sumido, mas era a missão dele. Ele tinha que anunciar. Maria teve sabedoria de saber até onde ela podia ir, até onde ela teria que ficar quieta. Até onde ela podia falar o que ela não podia dizer, como nas bodas de Caná. Quando Jesus fala, não chegou a minha hora. Maria chama os serventes e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Maria foi totalmente inundada pelo Espírito Santo. Por isso que Maria teve sabedoria em toda a sua história. Irmão, irmã, quer ser um homem sábio, quer ser uma mulher sábia, clama a intercessão de Nossa Senhora, mas se abre a ação do Espírito Santo. Nós precisamos clamar um Pentecoste na nossa vida. Nós precisamos clamar esse Espírito que habitou em Maria, para que habita na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa missão. Seja a sua missão de ser esposo, de ser pai, de ser mãe.
seja a sua missão de anunciar o Evangelho, mas clame um Pentecoste na sua vida. E que Maria possa realizar em nós a grande graça como foi realizada naquele dia no cenáculo, que ficaram todos cheios do Espírito Santo de Deus. Isso precisa cair no nosso coração. Isso precisa produzir frutos no nosso coração. Que eu decido se pela ação do Espírito Santo e pela intercessão da Virgem Maria. Que Maria possa nos ensinar a buscar todos os dias a força do Espírito Santo. Que Maria, quando nós falamos Maria, passe à frente, é para que Nossa Senhora vá à frente e quem conduz seja o Espírito Santo. Não é somente uma oração simples, mas é a entrega. Nossa Senhora, passa à frente dessa situação, mas deixa comigo o Espírito Santo de Deus, que vai me colocar de pé para enfrentar todas as dificuldades e me dar sabedoria em toda a missão que Deus me confiar. Amém?